Oi, gente, tudo bem? Tá frio e tá um barulhinho lá fora por causa da construção aqui. Muita gente acha que eu sou evangélica aqui no canal e eu não sou, mas eu aprendi muito a respeito das coisas de Deus, a respeito do amor de Deus. Eu aprendi muita coisa com amigos evangélicos, muita coisa mesmo. Tem coisas que eu trouxe mesmo de berço da minha mãe, como a minha mãe tinha a percepção das coisas. A minha mãe, gente, ela era crente, eu digo era porque ela faleceu, tem 2 anos, e ela era da congregação cristã, conhecida como a Igreja do Véu. Minha primeira experiência religiosa, e mesmo enquanto igreja, foi nessa igreja. Depois, mais ou menos aos 12 anos, eu parei de ir porque eu não queria batizar, eu não estava preparada para batizar. Normalmente eu ia mais, era nos cultos à noite, coisa assim que eu era criança, né, gente? Mas a coisa assim que eu mais gostava era dos hinos, era o que me levava assim a um estado de céu mesmo, de plenitude. Eu gostava muito dos hinos. Eu não sei falar para vocês quais hinos, mas ficaram em mim algumas impressões desses hinos. E assim, o que eu mais gostava, que eu me lembro, não era a letra do hino, embora ela tinha um ensinamento, né? Vamos traduzir para a linguagem de hoje. Aqueles hinos, eles eram terapêuticos, ou são, né? Me lembro, assim, o que eu queria explicar para vocês, que era como se eu sentisse pelos poros, porque eu era muito criança e eu não entendia a letra daqueles hinos, eu não entendia o que eles queriam dizer. Hoje eu olho e falo, nossa, né? Que coisa maravilhosa, que joia que a gente tem aqui. Mas na época eu só sentia pelos poros, era a vibração, sabe? Eu não sei se vocês sabem, mas alguns de vocês sabem que tudo no universo vibra. Até essa parede aqui, ela tá vibrando. Se você pegar um big microscópio e colocar aqui e conseguir ver os átomos, as moléculas que formam essa parede, você vai ver que ela não está parada, ela está em vibração. Então, a nossa oração vibra, a nossa voz vibra, tudo vibra, tudo vibra. Quando vocês ouvirem falar de vibração, essa coisa que não fica estagnada, não fica, porque embora isso aqui tenha sido construído pelo homem, existem materiais aqui que são da natureza, ou seja, são de Deus, né? Isso que eu quero dizer para vocês. Então, isso mostra pra gente, assim, na prática, né? É muito próximo da gente o quanto as coisas de Deus vibram. Então, nós também vibramos. E o que eu sentia na igreja era exatamente um estado de vibração. E quando você vibra na faixa de Jesus, ou seja, quando você está mergulhado nas coisas de Jesus, ter essa comunhão, nessa comunhão com Cristo, com os propósitos do Cristo. E é por isso que eu tinha aquele estado de plenitude. Embora eu fosse uma criança, eu estava ali me entregando aquele momento que eu não conseguia pensar, que eu não conseguia raciocinar, que eu não entendia nada da palavra. Eu lembro disso, que Deus nunca falou comigo na igreja. Ele já falou comigo, mas não na igreja. Não em religião nenhuma. Ele falava comigo através dos hinos. Né? Ele falava comigo através dos hinos. Então ele não me pedia nada, ele nunca me prometeu nada. Ai, gente, é muito lindo, né? É muito lindo. Mas falava comigo através dos hinos, mostrando pra mim que Deus é muito mais sentimento do que palavras, que muitas vezes ele fala assim com palavras, né? Usando um irmão, alguém. É tão lindo as coisas de Deus que eu amo falar sobre isso. Às vezes é tão lindo assim, às vezes eu tô pensando uma coisa, sabe? Tô pensando, aí eu penso, quando o Fred chegar eu vou conversar com ele sobre isso. E às vezes a hora que o Fred chega, ele me traz essa resposta. Eu não tenho dúvida de que foi Deus que mandou, sabe? Ou às vezes eu tô tão aflita, falo assim, Fred, eu tô aflita com relação a isso. E ele fala também pra mim, assim, como se, sabe assim, não foi ele que falou, sabe? Assim, você fala, não foi ele que falou. Então, Deus fala com a gente de diferentes formas. E talvez Deus quis mostrar isso pra mim, entendeu? Bom, eu mudei aqui um pouco o ângulo, vocês vão ver uma diferença no vídeo. Então, eu queria falar isso pra vocês, que Deus, ele fala com a gente de diferentes formas. Às vezes um conselho que alguém tá te dando, né? Mas a gente sempre fica esperando aquela coisa, assim, digamos, mais sobrenatural, né? Quando as pessoas falam sobre o sobrenatural de Deus, eu entendo o que elas querem dizer. Mas por não entender o significado naquele contexto de como a pessoa
fala do sobrenatural, eu prefiro não usar sobrenatural. Eu prefiro usar o imprevisível, porque para mim as coisas de Deus são naturais. Tudo é natural, tudo na natureza, por isso que a gente chama de natureza, porque é natural. Não existe nada que Deus faça que não existe uma lei perfeita que permita que aquilo seja feito. Igual, por exemplo, às vezes a gente tem anomalia, a mãe tá grávida e eles descobrem uma anomalia no bebê, a mãe, olha, quando seu bebê nascer, nós vamos ter que pegar ele e fazer uma cirurgia imediatamente no coração dele, porque tem um desvio, nós vamos ter que consertar, porque senão ele não vai sobreviver, mas é só fazer a cirurgia e vai dar tudo certo. Ele não tem nenhum problema, a gente só precisa colocar isso no lugar. Às vezes é uma coisa assim bem simples, é colocar no lugar e dar tudo certo. Mas um recém-nascido passar por uma cirurgia tem todos os seus riscos, né? E assim, eu já vi uma história de que quando o bebê nasceu, que eles foram fazer o exame, o próprio organismo já tinha feito o que os médicos iam fazer. E aí você fala, isso é o sobrenatural. Não, isso é o desconhecido. Isso é o imprevisível. Os médicos não previam aquilo, porque eles não sabem como acontece. Eles não sabem como se dá isso. Não contam que a natureza, que é Deus, vai fazer aquilo por eles. Bom, os médicos não sabem explicar, porque é o imprevisível, é natural. A gente só não entende, não consegue entender. A gente só não consegue explicar, porque uma cirurgia, o médico te fala aonde ele fechou, quantos pontos ele deu, que instrumento ele usou, qual medicamento que ele aplicou, de onde ele tirou, de onde ele sabe tudo. Mas quando é Deus que opera, literalmente, ele não sabe explicar. Ele só sabe que o coração do bebê estava perfeito. Essa história eu ouvi há muito tempo. Essas coisas existem exatamente para testemunho humano, de que nós precisamos contar com o imprevisível de Deus. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou passando há mais ou menos uns quase 2 meses, eu estou passando uma das situações assim mais complicadas da minha vida. Já passei por umas bem complicadas, mas assim, eu estou dizendo complicada não que seja a pior ou a mais sofrida, mas é aquela que você não vê saída, que você pega todas as coisas que você acha que pode ser oportunidade para resolver esse problema e todos esses negócios, todas essas oportunidades, elas estão de alguma forma amarradas com outras situações e você não consegue resolver por aqui. É a hora que você tem que contar com o imprevisível. Você olhar e falar, bom, aonde deu para eu fazer, eu fiz. Quando Jesus nos mostrou Deus como um pai, a gente precisa olhar um pai sensato, claro que não se compara com o nosso pai que está no céu, e pensar, olhar como que um pai cuida do filho, pai e mãe, né? Primeiro dá comidinha líquida, depois vai engrossando para que ele possa mastigar, depois ele mastiga por conta própria, a mãe para de amassar o alimento, e depois você vai permitindo que ele coma sozinho, depois se incentiva ele a comer sozinho, mesmo que às vezes ele não quer. Então às vezes você dá na boca, outra hora você incentiva mais, usa de estratégias um pouco mais rígidas para que ele possa levar comida na boca, uma vez que ele já sabe comer sozinho. E aí vai no andar, e vai nas tarefinhas, você ensina, você primeiro ensina a fazer, depois você só observa e tira as dúvidas, depois você vai ensinando ele a fazer sozinho, e tudo que os nossos filhos já conseguem fazer sozinho é mais saudável que a gente incentive eles a fazer sozinho até onde eles podem, né? Até onde eles podem, faz sozinho, não é verdade? E eu vou dar cobertura. Deus também é assim. Então, dependendo do nível espiritual que você tá, que eu não estou dizendo isso a nível de inteligência, de conhecimento cognitivo, como você percebe os valores espirituais, pode ser um analfabeto. Esse ano, eu queria muito fazer uma coisa, é um desejo, muito, vai acontecer uma coisa e eu queria muito estar envolvida nessa situação. E até agora, todas as portas estão se fechando. Todas. Quando você pensa numa possibilidade, mais uma porta se fecha. O que te dá paz? Porque adianta se desesperar? Não. Então nessa hora você tem que entregar para Deus, você tem que colocar para Deus e ficar em paz. Também não pode esperar que Deus faça tudo por você. A sua parte você tem que fazer. E isso também foi minha mãe que me ensinou.
Então a gente faz, chegou num certo limite, você ainda não viu saída para a situação, né? Você ainda não viu, tudo que você fez não foi suficiente, então é onde você vai contar com o imprevisível, aquilo que você não prevê. E isso, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, é um ensinamento tão grande. Você, quando você pensa, ai, mas eu queria tanto, aí você lembra, não, eu só tenho agora o imprevisível de Deus, porque o imprevisível é dele. Porque tudo que eu previ, tudo que eu pude pensar em saídas, eu já fiz. E isso vai nos ensinando muito. E esse imprevisível não significa que as coisas vão acontecer do jeito que eu quero, mas eu tô em paz, porque eu tenho certeza, no último minuto, no dia que chegar o dia que a resposta de Deus ainda é não, eu já sei hoje que eu vou estar em paz, que eu não vou sofrer, que não tem problema, porque eu não educo, porque eu não ensino. E até lá, enquanto eu não tenho esse sim ou esse não, eu vou trabalhando. O que a vida está me convidando? Por que eu estou passando por essa situação? Eu e minha família. Não um porquê do tipo eu não merecia, coitadinha de mim, eu fiz tudo certo, eu confiei, não. É assim, o que eu ainda preciso aprender? Que parte da minha vida, do meu coração que ainda precisa amolecer, né? Então é observar, sabe? É parar um pouco e voltar para você. E é engraçado como as coisas acontecem, né? Porque antes de estar nessa fase, eu me via assim, um pouco ansiosa. Então eu me via assim, um pouco ansiosa, né? Então já detectei no início que estava ali uma ansiedade. Então eu parei algumas coisas que eu estava fazendo, eu me desliguei de alguns grupos, eu parei de publicar no Instagram, eu estava bem ativa no Instagram, parei um pouquinho, buscar sustento espiritual, né, para aquilo. E foi uma necessidade do nada, eu estava numa fase boa, estava tudo certo, mas me senti um mal-estar, né? Acontece num momento de escassez. É num momento em que a nossa alma se colocou no deserto. Então, é aquele momento de escassez que de vez em quando a gente passa. Uma fome e uma sede, né, de algo. Algo precisa mudar. Não significa que estava errado até aqui. Mas é tipo, você pode ser uma versão melhorada de você mesmo. Olha, você chegou até aqui. Agora você precisa buscar um alimento um pouco mais sólido. Eu busquei estar mais próxima de Jesus através dos evangelhos, né? Aqui, dos evangelhos. Então, e foi bom, assim, eu vi quanta coisa eu produzi, assim, mentalmente, espiritualmente, quanta coisa boa. Aí veio o problema. E aí eu entendi, né? Porque igual eu falei pra vocês, Deus te fala de diferente forma. Às vezes ele te fala com um desconforto, uma crise de ansiedade. Aí veio o momento, né? Aí o que eu tiro de experiência pra minha vida? Primeiro convite, fortaleça-se, que vai vir a tempestade. Arruma a casa, cobre o telhado, arruma aquelas telhas, né? Põe reforço na janela, na porta, porque vai passar um redemoinho. Não é verdade? Então o desconforto era o anúncio. E eu nem vi dessa forma. Eu apenas me senti desconfortável, me senti um pouco ansiosa e pensei, o que eu vou fazer para sair disso, né? Então me desliguei um pouco daquilo que eu achava que, não é que estava me fazendo mal, mas que talvez estivesse me consumindo um tempo. Parei de fazer as minhas unhas, né, de pintar, de esmaltar, mas não acho que isso aqui seja ruim. É porque eu achava que me consumia muito tempo. Pintar, depois descasca, você tem que tirar, aí fica manchadinho, aí você quer pintar de novo. Então foi uma das coisas que eu fiz. Então eu comecei a perceber tudo aquilo que eu poderia tirar, que não era muito essencial, para que eu tivesse um pouco mais de tempo para o meu autoconhecimento. Eu percebi que naquele momento eu precisava mergulhar um pouquinho mais em mim, tá? Em contato com quem? Com Jesus. Realmente, assim, consegui perceber que eu estava, assim, saindo desse momento de escassez, eu encontrei uma alegria muito grande, né? São fases na vida da gente, já aconteceu isso em outra época, então eu comecei a ficar muito alegre, foi me alegrando, e eu tô que nem uma louca, sabe? Quase todo o tempo que eu tô sentada, eu estou com a Bíblia no colo, ouvindo, refletindo, vendo o que já falaram, ouvindo coisas que eu já ouvi sobre o Evangelho, tentando perceber aquilo que passou batido e que eu não absorvi, e lendo e buscando, e isso me deu uma alegria muito grande, me deu uma felicidade muito grande, e sabe, e aí
É isso que eu queria falar da vibração. Como a gente vibra e tudo no universo vibra, significa que tudo está com uma conexão muito grande com Deus. A vibração da natureza, né, de tudo que é da natureza, que vibra, é como se fosse o pulso de Deus. Então você olha para essa parede aqui, ó, que está tão perto de mim, né? Eu não posso ver com meus olhos físicos, mas os cientistas já disseram para mim que elas vibram, que elas pulsam sem parar, que não existe nada que vai deixar de fazer elas pulsarem. Esse pulsar não morre, não cessa. A parede pode ser destruída, mas os resquícios vão continuar pulsando. Aí eu fico juntando esses conhecimentos e tentando entender como as coisas funcionam, porque isso me faz bem, mas não precisa entender, basta sentir. E aí eu fico pensando lá que quando eu ouvi os hinos e sentia aquela coisa gostosa, era exatamente essa conexão do pulsar de Deus com o pulsar das minhas células. E é por isso que às vezes é terapêutico não só na alma, mas no corpo. Quando você se conecta com esse pulsar de Deus, com essa vibração, que você está na mesma vibração que Ele, porque você não está ali para disputar qual vestido mais bonito, porque eu não tinha isso, eu era criança, talvez hoje eu não teria essa conexão tão grande, mas naquele momento eu tinha, porque eu não tinha interesse nenhum, eu estava ali por prazer, minha mãe nunca me obrigou a ir na igreja, ela me convidava, e mesmo assim sem pressão. E eu ia para a igreja, e chegava lá, eu me encontrava nos hinos. Era o jeito que Deus falava comigo, não falava, mas me fazia sentir a presença dele, essa vibração. Então, quando você ouve um programa, esses programas que passa só notícia ruim, com quem que você está vibrando? Você está vendo ali uma reconstituição de um assassinato, né? Com quem que você está vibrando? Que tipo de pessoa se compraz com aquilo? As suas células, o seu estado de vibração vibra com aquilo. É tanto que a gente se sente desconfortável, a gente se sente mal, a gente sente raiva e essa vibração vai sentindo isso que a gente sente, esses pensamentos. Agora, quando você está lá na igreja orando, cantando hinos, a sua vibração é outra. Então, o convite da vida é que nós procuremos a vibrar nessa faixa amorosa, que é o natural nosso. Né? Que é o natural nosso, porque Jesus não está com a gente, nem no meio da gente, Ele está em nós, através dessa vibração. Alguém fala assim, vou vibrar para você, ele está dizendo, vou orar para você. Ou seja, eu vou vibrar na faixa de Jesus e me lembrar de você. Então orar pelo outro é isso, é pensar em Jesus e pensar no teu irmão que está com dificuldade. E aí você se conecta com essa vibração de amor, com esse pulsar divino e pulsa também em favor do seu irmão. E isso, gente, é regenerador, isso cura não só as doenças da nossa alma, como as doenças do nosso corpo. Porque se você for ver, é algo espiritual, mas que reflete no material, o pulsar, né? O pulsar. Existe uma força espiritual, a maior, a mais poderosa, a mais potente, sem igual, Deus. E Ele vibra aqui na parede, eterna, porque esse pulsar não para. Porque quando esse elemento cair no solo e sumir, ele sumiu aos nossos olhos, mas ele virou outra coisa, que continua pulsando. Os resquícios da parede vão continuar pulsando, né? Vira ali os elementos químicos que pulsam, que vibram, né? Então, mostrando pra gente que tudo que pulsa não se acaba jamais, porque foi o Criador que fez. Acaba aos seus olhos, mas não acaba aos olhos de Deus, porque nada na vida, nada no mundo é destruído. O que a gente chama de destruição é transformação. Então, nosso corpo morre e nós transformamos em outras coisas. Se você abre lá um túmulo, depois de, 500 anos, você não vai ver nada, o túmulo está vazio. Mas o nosso corpo já virou outra coisa, que foi depositado na natureza de alguma forma e continua pulsando.
os elementos químicos continuam pulsando. A vida espiritual é da mesma forma. Nós podemos passar por transformações diárias. E por aí a gente pode perceber que o amor de Deus, o cuidado de Deus por nós, o investimento que Deus faz na nossa alma, nunca vai cessar. Então, quando você descobre essas questões e tenta perceber Deus nessas coisas, você percebe que se um simples átomo forma uma constância que não para nunca, por que o amor de Deus por nós iria parar? E em algum momento ou em alguma situação, nunca, por mais que nós passamos por situações difíceis, a folha da árvore não caiu à toa. Ela tem um propósito, ela tem porquê. Ela tem esse cair da folha, ele tem uma utilidade na natureza. Quando a árvore se seca, tem uma utilidade na natureza e tem até ensinamentos, né, que a gente vê no Evangelho. Então, as dificuldades da nossa vida, as escassez que nós passamos, o eixo desértico e árido da nossa vida, que de vez em quando a gente passa por esses trechos, acho que quase todo mundo, não posso generalizar, mas acho que todo mundo passa por esses trechinhos áridos e desérticos, eles têm um porquê também, tá tudinho no plano de Deus. Às vezes a gente acha que foi um acidente de percurso, ou que você caiu de paraquedas naquela situação. Não, tem um propósito de Deus. Por mais que eu esteja passando alguma coisa, fruto das escolhas que eu fiz, seja boa, seja ruim, ainda assim tem um propósito. Deus age naquela consequência. Porque eu atraio sim as consequências da minha vida. Às vezes eu não precisava passar por um certo sofrimento que eu estou passando, porque a gente não precisa crescer por sofrimento. A gente precisa crescer por experiências, experienciando as coisas para a gente crescer. Mas muitas vezes a minha escolha me gera um sofrimento. Então, Deus tem um propósito em cima daquele sofrimento. Ele sempre tem um propósito. Então a gente faz as nossas escolhas, a gente colhe as consequências e Deus renova esse plano. Então Deus tem alianças com a nossa vida, a nível de humanidade, e alianças que Ele faz conosco a cada dia. Todo dia uma aliança nova que Ele tem e que Ele nos propõe. Então vamos supor que até ontem eu fiz coisas que eu não deveria fazer. Puxa vida, eu xinguei meu marido. Puxa vida, eu bati no meu filho. Puxa vida, ontem eu estava muito estourada. Esse não é o convite da vida. Esse não é o convite da vida. O convite da vida é sempre para que você haja com sabedoria, com amorosidade, com tranquilidade. Então eu não consegui ontem. A cada dia Deus propõe uma nova aliança para você. Porque eu falei com meu marido, hoje ele está magoado. Eu bati no meu filho, ele não quer olhar na minha cara. Então Deus está te propondo uma nova aliança nesse dia. Uma nova aliança. É assim que Ele faz. Porque Ele é Pai, porque Ele é amoroso. E Ele propõe a cada dia, a cada dia. Então nós temos as grandes alianças de Deus com a humanidade. E isso é super importante. Mas para a gente entender que nós temos uma aliança individual com o Criador. A cada dia, a cada ano, a cada mês, a cada ciclo, cada estação, nós podemos renovar essa aliança. Ele está sempre disposto a renovar. E aí, quando amanhece o dia, o plano dele para sua vida, baseado no seu comportamento até ontem, nos seus pensamentos até ontem, ele já vem com um plano novinho para sua vida. Basta você conseguir essa vibração amorosa para que você consiga ter contato com esse plano de Deus para sua vida, para esse dia que vai se refletir no dia de amanhã. E Ele tem um plano. E Ele não te pede que você cumpra tudo, mas que você se esforce para cumprir. E amanhã Ele tem um novo plano. E depois de amanhã Ele tem um novo plano. E por mais que você acerte tudo, vamos supor que você foi ótimo, você fala, puxa, hoje eu fui super produtiva, hoje eu fui super amorosa, hoje eu contive as minhas emoções sem problema, quando eu vi, fui maravilhoso. Mas isso não quer dizer que Deus não tenha um plano para você amanhã. Então, cada dia Deus tem um plano novo pra gente. Isso eu acho maravilhoso. E é isso que me sustenta. E é isso que me faz acreditar que o mundo não tá perdido. Interessante, porque antes eu sentia essa vibração. Hoje eu entendo, né, não que eu seja intelectual, mas isso que eu falei sobre vibração e dos átomos já faz parte da ciência.
Então, hoje eu consigo entender que o que eu sentia lá na igreja quando eu ouvia os hinos é porque eu estava em comunhão através dessa vibração. Então, a comunhão que a gente tem com Deus, essa ligação, essa intimidade assim de estar tão junto, é você sentir que Ele está dentro. É sentir que Ele está dentro nesse pulsar, que você olhando é vibração, tá fazendo assim, ó, as matérias, tá fazendo assim, né? Nós somos espíritos, né? Nosso espírito não é material, ele é espírito, ele chama espírito. Mas a partir do momento em que eu consiga fazer com que as minhas células, né? Um pensamento, um louvor, uma oração, a leitura de um livro edificante, como por exemplo a Bíblia, qualquer coisa que me faz vibrar nessa faixa de amor, é igual às faixas de rádio, sabe? Se você sintonizar aqui, você tem uma FM, aqui você tem uma AM. Então, se eu consigo vibrar nessa faixa amorosa, eu consigo contagiar o meu corpo com o amor de Deus. Aí eu consigo agir com o outro com o amor de Deus. Aquele amor que eu ainda não consigo ser, mas Deus age através de mim, porque eu estou vibrando na mesma faixa que Ele. E aí muita gente vibrando nessa faixa divina, essa faixa do Criador, a faixa que é amor, que é criativa, que cria, que transforma. Eu vou compondo o corpo de Cristo. E o Cristo tem muitos planos para a Terra, mas ele quis, né, não precisava, mas ele quis precisar que nós fôssemos a mão. Ele é a mente, o cérebro, está no comando. Fala, não se preocupa, eu só quero que vocês sejam a mão, o pé que caminha, a mão que faz, a mão que semeia, a boca que fala do amor de Deus, porque eu estou no comando. Mas para você fazer o que o Cristo quer e efetuar esse plano divino para a Terra, por exemplo, é importante que eu vibre nessa faixa. É importante que as minhas moléculas estejam em vibração com Ele. Porque se eu estiver com Ele só de boca, eu não vou conseguir ser a mão que Ele precisa, eu não vou conseguir ser os pés que Ele precisa, eu não vou conseguir ser o olho que Ele precisa. Porque às vezes eu preciso ver além do que eu estou vendo. E isso vale para a palavra de Deus. Eu preciso ver além do que está escrito. Eu preciso ler a passagem, que lindo, maravilhoso, tá? Mas o que isso tem a ver com a minha vida? A mulher era adúltera. Os homens estavam para apedrejar, ótimo, Jesus salvou ela e pronto. Não. O que essa passagem tem a ver com a minha vida? Como que eu posso transformar o meu ambiente familiar, o meu ambiente social através dessa passagem, porque ela não está aqui à toa. O que eu posso dizer para as pessoas através dessa passagem? É só um texto para eu... Nossa, que lindo, olha como Jesus foi sábio e pronto? Não, o que isso tem a ver com a minha vida? É tentar enxergar, e eu vou falar para vocês, eu estou tentando. Eu não enxergo muito além, mas eu estou tentando. Eu estou tentando enxergar mais, sabe? De olhar para um texto, eu não quero ler a Bíblia inteira. Eu quero tentar enxergar mais com o que eu já li. A minha proposta é essa. Não estou dizendo que a outra proposta está errada, mas eu estou precisando enxergar mais. Eu penso, gente, eu já conheço algumas partes. O que eu posso fazer isso para a minha vida? O que eu posso transformar para a minha vida? Porque se eu transformar a vida sem esforço nenhum, eu vou alcançar outras vidas. É da lei. É da lei. Nossa, gente, como eu falei, né? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.